Olá, pessoal. Aqui é o professor Guilherme Buim. Vamos falar aqui nesse vídeo sobre ponto ótimo de alavancagem, né? Aquele ponto que minimiza o custo médio ponderado de capital. Recentemente, eu coloquei um artigo lá no LinkedIn, tratando desse tema, então vamos aproveitar para falar um pouquinho sobre isso, tá? Para isso, a gente precisa ter aqui a fórmula do custo médio ponderado de capital. Então, deixa eu aqui colocar na tela, só um minutinho. Eu vou compartilhar. Tá? Então, eu tenho aqui a fórmula do custo médio, que é o OC, né? Eu tenho participação no capital próprio, multiplicado pelo custo de capital próprio, mais a participação no capital de terceiros, multiplicado pelo custo de capital de terceiros efetivo, né? O custo de capital de terceiros efetivo é o custo da dívida, né? O CCT, multiplicado por 1 menos T, né? Sendo T a alíquota do imposto de renda mais contribuição social quando a empresa é tributada pelo regime de lucro real. Então, nós temos aqui do lado esquerdo da fórmula a participação no capital próprio, que é o patrimônio líquido dividido pelo patrimônio mais a dívida financeira. Tá? Então, quando a gente vai fazer a conta do custo de capital, o que importa é aquela dívida financeira, curto e longo prazo, que vai gerar uma despesa financeira para a empresa. Então, na dívida, por exemplo, não entra conta fornecedores. A conta fornecedor, ela até tem um custo, mas o custo da conta fornecedora aparece lá no CPV, né, ou no CMV da empresa. Que quando a empresa paga num prazo mais curto, ela consegue um desconto. Quando ela paga num prazo mais longo, ela perde o desconto. Então, tem um custo, de fato, a conta fornecedores. Só que esse custo ele não aparece na despesa financeira. Então, não entra aqui. Toda a dívida que entra aqui no cálculo é a dívida que gera, então, uma despesa financeira. Então, do lado esquerdo, a gente tem participação no capital próprio, que é o percentual desse ativo econômico que está sendo financiado pelos acionistas. Aí a gente multiplica pelo custo de capital próprio. O custo de capital próprio é o retorno requerido pelos acionistas. O modelo mais utilizado no mundo é o modelo CAPM, onde eu tenho no cálculo do custo de capital próprio a taxa livre de risco, risk-free, mais um prêmio de risco. Esse prêmio de risco é o prêmio de mercado, RM menos RF, multiplicado pelo beta. O beta que a gente considera aqui é sempre um beta alavancado. Então, esse beta, ele parte de um beta desalavancado, multiplicado por um fator de alavancagem. Tá? Então, na medida que a empresa se alavanca, esse beta aumenta e aumenta o custo de capital próprio. Bem, do lado direito a gente tem participação no capital de terceiros, que é o complemento da participação no capital próprio. Então, por exemplo, se é 60% a participação no capital próprio, consequentemente, tem que ser 40% a participação no capital de terceiros, que é a dívida financeira dividido pelo total da dívida financeira mais o patrimônio líquido. E aí nós multiplicamos pelo custo de capital de terceiros. Uma das formas de calcular o custo de capital de terceiros seria pegar a despesa financeira dividido pela dívida financeira média. Então, é fácil calcular o custo de capital de terceiros, porque a dívida envolve um contrato, e nesse contrato tem lá uma taxa de juros. Então, esse custo ele está explicitado lá nas demonstrações financeiras. A despesa financeira na demonstração de resultados e a dívida financeira no balanço patrimonial. Novamente, eu repito, se a empresa é tributada pelo regime de lucro real, eu multiplico esse custo por 1 menos T. Por que eu multiplico? Porque a dívida gera uma despesa financeira que, no regime de lucro real, essa despesa é dedutível para o cálculo do IR e da contribuição social. Então, por exemplo, supondo que a empresa tenha uma dívida financeira de R$ 1 milhão, se a despesa financeira do ano é de 100 mil reais, 100 mil reais dividido por 1 milhão dá 10% ao ano. Ora, quando eu multiplico esses 10% ao ano por 1 menos T, supondo que a alíquota do IR mais contribuição é de 34%, esse custo de capital de terceiros cai de 10% para 6,6% ao ano. Né? Cai justamente por quê? Porque a dívida gera para a empresa esse benefício fiscal e, consequentemente, ela vai pagar menos imposto de renda e contribuição. Tá ok? Bem,
Então, para a gente fazer a conta do custo médio, a gente parte de um balanço que não é o balanço oficial, é um balanço ajustado. Até porque do lado direito só vai entrar a dívida financeira, curto e longo prazo, e o patrimônio líquido. Bem, então eu tenho aqui a fórmula do custo médio ponderado, e aqui a gente poderia até fazer uma rápida simulação. Imagine que uma empresa tivesse 100% desse ativo operacional sendo financiado apenas com recursos próprios. Então, a empresa, nesse caso, não teria dívida financeira. 100% é capital próprio. Tá? Consequentemente, a única dívida que a empresa tem é a dívida operacional. Ela pode ter dívida com fornecedores, salários a pagar, obrigações fiscais, mas dívida financeira ela não tem. Supondo que o custo de capital próprio na empresa é de 20% ao ano e o custo de capital de terceiros é de 10% ao ano, o custo de capital de terceiros já multiplicado por 1 menos T, vamos supor que o custo de capital de terceiros efetivo é de 10% ao ano, só para facilitar a conta, a gente teria aqui CMPC seria igual a 100% a participação no capital próprio, já que ela não tem dívida financeira, multiplicado pelo custo de capital próprio, que é 20% ao ano, mais, aí eu teria o complemento, que é a participação no capital de terceiros, que seria 0%, multiplicado pelo custo de capital de terceiros efetivo, que é 10% ao ano. Então, fazendo a conta, fica fácil ver que, nesse caso, o custo médio ponderado de capital seria igual a 20% ao ano. Tá? Ou seja, se a empresa não tem dívida financeira, o custo médio ponderado de capital é igual ao próprio custo de capital próprio. Tá? Bem, e aí vamos fazer aqui uma simulação, né, onde eu perguntaria aqui para vocês, e se essa empresa resolvesse se financiar mais com capital de terceiros? A gente sabe que o custo de capital próprio ele é mais caro que o capital de terceiros. Por quê? Porque em finanças existe uma relação direta entre risco e retorno. E com certeza é mais arriscado uma empresa, um acionista, alguém comprar ações de uma empresa, virar acionista de uma empresa, do que emprestar dinheiro. Então, se o risco maior é do investidor, consequentemente, o retorno requerido pelo acionista, que é o custo de capital próprio, sempre vai ter que ser maior do que o custo de capital de terceiros. Tá? Então, imaginando que a empresa estivesse simulando diferentes alternativas de financiamento, entendendo ela que o custo de capital de terceiros é mais barato que o custo de capital próprio, ela poderia se financiar mais com capital de terceiros. Supondo que ela imaginasse aqui que o custo de capital próprio, como eu falei, era 20% ao ano, o custo de capital de terceiros efetivo é 10% ao ano, e ela imaginasse meio a meio, 50% a participação no capital próprio e 50% a participação no capital de terceiros, eu teria aqui 50% vezes 20, né? Mais 50% vezes 10. Né? E aí, fazendo essa conta, o custo médio ponderado de capital cairia para 15% ao ano. Né? Então, teria, nesse caso aqui, uma queda de 20% para 15% ao ano. Bem, imaginando que a empresa estivesse seguindo essa mesma lógica, e eu vou depois explicar daqui a pouquinho que essa lógica não está correta, a gente vai ter que fazer um ajuste nisso, mas imaginando nessa linha de raciocínio que o custo de capital próprio é 20% ao ano e o de terceiros é 10% ao ano, a empresa poderia imaginar, então é melhor eu ter 80% de capital próprio, de capital de terceiros, né? E apenas 20% de capital próprio. Por quê? Que aí, fazendo essa conta, 20% é a participação no capital próprio, vezes 20% que é o custo de capital próprio, mais 80% que é a participação do capital de terceiros, que é o complemento, multiplicado por 10%, eu teria aqui uma queda do custo médio ponderado de capital, que cairia de 15%, quando é meio a meio, para 12% ao ano. Né? Então,
Aquele custo que começou lá com 20% ao ano, quando era 100% capital próprio, estaria caindo para 12%. Mas por que que isso aqui não está correto, pessoal? Porque se eu seguisse nessa mesma lógica, eu poderia imaginar uma situação extrema e seria a empresa se financiar 100% com capital de terceiros. Seguindo essa lógica que eu coloquei aqui, eu teria 0% de capital próprio a 20, mais 100% de capital de terceiros a 10. E aí esse custo, né, estaria ocorrendo uma fortíssima queda para 10% ao ano, né? Uma queda e não faria o menor sentido. Tá? Essa queda aqui não teria o menor sentido. Porque uma empresa que está 100% alavancada com capital de terceiros, o risco dela seria extremamente elevado. Então, não faria sentido esse custo cair. Uma empresa que está com um risco muito maior, pelo contrário, esse custo deveria estar aumentando e não caindo. Então, eu acabei aqui induzindo vocês a um erro. Né? Eu acabei induzindo vocês a um erro, né? E o erro. Então, que erro foi esse que eu acabei induzindo naquela conta? Né? O erro foi considerar, primeiro, que o custo de capital de terceiros efetivo é sempre 10% ao ano, independente da alavancagem. Isso está errado. Porque, na medida que a empresa vai ficando mais endividada, é óbvio que os bancos vão cobrar juros mais elevados. Então, o custo de capital de terceiros ele vai aumentando na medida que a empresa vai ficando mais endividada. Além disso, o próprio custo de capital próprio ele também não é constante, ele não é 20% ao ano, independente da forma como ela está sendo financiada. Por quê? Porque na medida que a empresa vai se endividando, o risco aumenta. E vamos lembrar que o custo de capital próprio é uma taxa livre de risco mais o prêmio de risco. O prêmio de risco é o prêmio de mercado multiplicado pelo beta. E esse beta é um beta alavancado, ou seja, ele aumenta na medida que a empresa se endivida. Então, beta alavancado que está lá no artigo, lá no LinkedIn, né, onde eu falo do ponto ótimo de alavancagem financeira, esse beta alavancado é igual ao beta desalavancado, normalmente a gente pega o beta desalavancado de setor, multiplicado por um fator de alavancagem, que é 1 mais 1 menos T, T é a alíquota do IR mais contribuição, vezes a relação debt-equity, D de dívida, equity, de patrimônio líquido, relação debt-equity, dívida financeira sobre patrimônio líquido. Então, na medida que a empresa vai se endividando, essa relação debt-equity aumenta, consequentemente aumenta o beta, consequentemente aumenta o custo de capital próprio. Então, quando a gente considera isso, e tem que considerar, a gente vai ver que o custo do capital de terceiros cresce, na medida que ela se endivida, e o custo de capital próprio também cresce, na medida que ela se endivida. Então, vamos aqui, ó, compartilhar novamente aqui o slide. Então, isso aqui que eu coloquei não faz sentido. Né? Considerar que o custo de capital próprio é sempre 20 e que o custo de capital de terceiros efetivo é sempre 10, está errado, não pode ser assim. Tá? Então, o que a gente tem que considerar? A gente tem que considerar, primeiro, que o custo de capital de terceiros vai aumentando na medida que ela se endivida. E, segundo, que o custo de capital próprio, que sempre é maior do que o de terceiros, essa curva que está aqui com a cor vermelha, também vai aumentando na medida que a empresa se endivida. Aqui aparece a fórmula do beta alavancado, como eu falei há pouco, onde eu tenho um beta desalavancado, que normalmente é o beta desalavancado do setor. Então, isso aqui não muda, o beta desalavancado não muda, porém, a relação debt-equity vai aumentando na medida que ela se endivida, consequentemente, o beta vai aumentando e o custo de capital próprio também vai aumentando. Então, quando a gente combina isso tudo, a gente consegue chegar lá no nosso CMPC. E o custo médio ponderado de capital é uma curva que cai inicialmente na medida que a empresa vai se endividando, né? Mesmo aumentando o custo de capital próprio e aumentando o custo de capital de terceiros, inicialmente o custo médio ponderado cai. Por quê? Porque ela está trocando uma dívida mais cara, que é o capital próprio, por uma dívida mais barata. Então é natural
que inicialmente esse custo médio ponderado aumente, tá? Porém, na medida que o risco continua aumentando, porque ela continua se endividando, esse beta vai aumentando fortemente, o custo de capital de terceiros vai aumentando fortemente, ou seja, vai chegar um determinado ponto que o custo médio vai começar a aumentar. Então, tem um ponto que minimiza o custo, que é aquela participação que minimiza o custo médio ponderado de capital, que é quem entendida como ponto ótimo de alavancagem, e a partir desse ponto ótimo, o custo médio vai aumentar. Então, realmente existe um ponto que minimiza o custo médio ponderado de capital. Agora, esse ponto ótimo não é igual para todas as empresas. Tem empresas que o ponto ótimo está mais à esquerda e tem empresas que o ponto ótimo está mais à direita. No caso da empresa A, ela não pode ser tão alavancada. E por que o ponto ótimo da empresa A está mais à esquerda? Porque provavelmente trata-se de uma empresa mais arriscada e tem um risco operacional maior. Aquelas empresas cíclicas, por exemplo, elas têm um risco operacional maior e elas não podem se endividar muito, elas têm que ser menos alavancadas. Podem até ter alguma dívida, mas é uma dívida baixa, por conta dela ter um risco operacional alto, de modo que, se ocorrer qualquer mudança no cenário macroeconômico, vai provavelmente ocorrer uma queda nas vendas, ela não vai ter como cortar custo fixo, o resultado da atividade dela vai lá para baixo, então ela não pode ter uma dívida alta. Já a empresa B, que é uma empresa que tem um risco operacional baixo, uma empresa que vende um produto ou presta um serviço considerado mais essencial. É uma empresa que sofre muito menos quando tem uma recessão. Esse tipo de empresa pode, de fato, combinar o risco operacional que é baixo com uma alavancagem alta. E ela até tem ganho com isso, porque uma alavancagem, quando ela é favorável para a empresa, ela aumenta a rentabilidade do capital próprio. Uma empresa que tem uma taxa de retorno do ativo, que é o ROIC, rentabilidade de capital investido, maior do que o custo de capital de terceiros, ela tendo uma maior alavancagem, ela vai aumentar ainda mais a rentabilidade do capital próprio. Ok? É isso, então. Tem lá um artigo lá no LinkedIn, onde a gente está tratando desse tema. Tá? Um abraço a todos, até o próximo, então.